Amigos do portal JC 24 horas, são 3 horas e 45 minutos. Nós estamos no escritório do Dr. Astrobaldo Ferreira Costa, porque é o seguinte: no dia 21 de novembro de 2015 aconteceu a eleição para a presidência da OAB seccional de Floriano, no Piauí inteiro, mas no caso de Floriano, o resultado deu empate diferença de um voto entre ele, Dr. Astrobaldo, e a doutora Isabel. A doutora Isabel, no caso, ganhou. Houve um recurso na época, o resultado desse recurso saiu agora praticamente 2 anos depois. E durante o final de semana, das redes sociais, saíram algumas manifestações por parte da doutora Isabel, inclusive algumas delas até com críticas severas em relação ao Conselho. Nós estamos aqui com o Dr. Astrobaldo e vai avaliar esse resultado, o resultado do Conselho, e também a manifestação feita pela doutora na rede social. Nós, lembrando, estamos aqui ao lado do nosso grande comunicador Carlos Irã, né? A entrevista vai ser coletiva, e vamos ouvir aqui do Dr. Astrobaldo como ele avalia o resultado e os desdobramentos desse resultado. Boa tarde, doutor. Manifestação do Dr. Astrobaldo. Boa tarde. Quero muito agradecer a compreensão da imprensa, que teve a paciência de entender que nós estávamos nos resguardando nesse momento para que não falássemos de forma assodada e nem sobre o clamor e a fervura do resultado do julgamento. Tá? Queremos também estar fazendo uma explicação à sociedade de Floriano e aos advogados de Floriano. Em Roma antiga, meu nobre Carlos Irã e tenista, quando morria um nobre sem descendência familiar, contratava aquelas mulheres chamadas viúvas de aluguel para chorar no velório. Então nós temos que entender que os choros da viúva é compreensível, apesar de ter muito defunto que não merece o choro. Bem, para não transformar essa minha manifestação na extensão do julgamento em plenário, quero dizer para os senhores que no dia 21, no sábado 21 de novembro de 2015, as eleições na subseccional da OAB de Floriano transcorriam de forma parcimoniosa, tranquila, ordeira. Quando adentrou ao recinto, a sala da mesa de recepção de votos, o Dr. Marcos Lima, segundo ele, para exercer o seu direito de voto. O direito de voto é sagrado, pertence a todos, desde que preenchidos os requisitos e os pressupostos da lei. E quando esses pressupostos são absolutamente ilegais, esses pressupostos são insuficientes, o exercício desse voto se torna uma fraude, se torna um estelionato eleitoral. À época, dirigia a mesa receptora a doutora Rosineide Coelho, e compulsando o caderno de listagem dos eleitores de Floriano, não encontrou ali o nome do Dr. Marcos Ferreira Lima. E como agindo corretamente, dentro da constitucionalidade, da legalidade, do caráter regimental e estatutário, não aceitou que o Dr. Marcos votasse. O Dr. Marcos retorna mais tarde com uma certidão autorizando-o a votar. E a doutora, lendo a certidão, viu que ali estava lançado o nome de outro colega da subseccional de São Raimundo Nonato, o que é um fato gravíssimo, você querer se passar por outra pessoa. Não satisfeito, o Dr. Marco volta novamente com uma outra certidão para votar. Ainda que essa certidão constasse o seu nome verdadeiro, a sessão eleitoral era diferente da sessão de Floriano. E a doutora Rosineide, pela terceira vez, não aceitou o voto do Dr. Marco. À época, a presidência da subseccional de Floriano entrou em contato com a comissão eleitoral em Teresina
presidida pelo doutor Reginaldo Moreira, e o doutor, de maneira arbitrária, de maneira absurda, destituiu a doutora Rosineide da mesa receptora. E o mais grave e inusitado, levou à presidência da mesa receptora o sócio da doutora Isabel, que à época dividia escritório com a candidata recorrida. E só assim o doutor Marcos votou. Vocês sabem que o resultado na urna eletrônica foi 93-91. Aberta a urna de lona, com 3 votos ali lançados, os 3 votos foram computados para a doutora Isabel. E, logicamente, se os 3 votos foram para a doutora Isabel, não houve nenhuma violação sobre o sigilo do voto. Essa urna falou por si só. A doutora Pedra, o doutor Marcos e o doutor Gentil, logicamente, votaram na doutora Isabel, porque o escrutínio alterou de 93 a 91 para 94 e 93 a favor da doutora Isabel. Nós fizemos no ato a impugnação do voto do doutor Marcos, porque se não tivéssemos feito nesse ato a impugnação, o voto teria, a nossa atitude seria preclusa, nós não teríamos mais um outro momento para fazer essa impugnação, e lançado na ata de conclusão da eleição, nós fomos tomar as providências. Né? Dentre as providências tomadas, nós nos deparamos com o caderno de eleitores de Teresina, em que está lançado o nome do doutor Marcos Lima na seção 17 de Teresina, inscrição 7070, né? E tivemos a certeza absoluta de que esse voto foi um voto inconstitucional, foi um voto ilegal, foi um voto antirregimental, um voto anti-estatutário. Levamos isso à apreciação do conselho subseccional, através do manejamento do recurso eleitoral. E fizemos isso perante o conselho subseccional, porque é até elementar, é até um pouco triste a tese levantada pela recorrida de que nós deveríamos impetrar esse instrumento junto à comissão eleitoral. Ou eles se fazem de ingênuo, ou eles não têm a mínima perspicácia jurídica para entender que a lei diz que a comissão eleitoral é um órgão temporário, que tem como finalidade única gerir o procedimento eleitoral à sua época. Com a publicação e a proclamação do resultado da eleição, a comissão eleitoral se extingue. Ela não mais tem atribuição ou competência. Então, como diz aquele velho provérbio chinês, do nada, nada se extrai. Nós não poderíamos recorrer para o nada. Temos que recorrer para o conselho. Quero dizer para os colegas que essa subtração de quase 2 anos do nosso mandato, essa subtração que é uma nódoa, uma mácula na história da OAB nacional, porque não se tem um caso nesse sentido, não se encontrou jurisprudência nesse sentido, tanto é que o Conselho Seccional do Piauí fez história e assentou os primeiros órgãos da jurisprudência. Esse voto tinha que ser, como foi, anulado. Só que durante esses quase 2 anos, se sustentando unicamente em liminares na Justiça Federal e em atestados médicos temerários, né, ela conseguiu subtrair quase 2 anos do nosso mandato. Mas sempre com medo, com muito receio de enfrentar o mérito. Porque eu disse a todos, no dia que o mérito for julgado, aqui ou em Brasília, qualquer estudante de direito, por mais desavisado que seja, vai ver que esse voto é ilegal. É um voto irregular. É um voto absolutamente nulo, porque dado fora do domicílio eleitoral do eleitor, e a nossa lei, o nosso regimento, veda explicitamente o voto em trânsito.
E esse julgamento aconteceu agora, né, doutor? Esse julgamento aconteceu na quinta-feira próxima passada, no plenário do Conselho Subseccional em Teresina, no universo de 32 conselheiros. Você levantar uma tese que nenhum conselheiro, apenas um único conselheiro, entenda como você, essa tese só pode ser uma tese esdrúxula, uma tese triste, uma tese pobre do ponto de vista jurídico. Como é que se encontra o OAB de Floriano hoje, então? Nesse momento, nós acabamos de ter um entendimento com o secretário-geral da OAB do Piauí, doutor Leonardo, com essa preocupação de sabermos como é que está o andamento posterior ao julgamento, né? Ele me garantiu que amanhã, impreterivelmente, estará publicado o acórdão do julgamento da quinta-feira. Com a publicação desse acórdão, a decisão passa a ter força de lei, e lá está escrito que, com a anulação do voto do Dr. Marcos, a eleição está em empate. E pelo critério da idade, da faixa etária, nós somos o vencedor da eleição. E logo que seja publicado, né, se dará a destituição legal da atual presidente, e tenho ainda a informação de que ainda essa semana, no mais tardar na quinta-feira, a diretoria da OAB estará vindo para Floriano para dar posse à diretoria da subsecção de Floriano. Isso significa dizer que a OAB, nesse momento, está sem presidente? Não. Nós não entendemos dessa maneira. Eu quero crer, com o entendimento que nós tiramos há pouco tempo, trocando informações com a assessoria jurídica da OAB em Teresina, de que, por direito, eu sou presidente. Mas, de fato, a doutora Isabel ainda continua, né, na presidência da subseccional, porque nós não podemos entender e não queremos, porque a OAB está acima das pessoas, a OAB está acima dos advogados, e a OAB, essa ordem cívica ordeira, essa ordem pujante que sempre se levantou nos momentos mais difíceis dessa nação, é a voz que retirou da sociedade os seus clamores e os seus sofrimentos. É essa OAB que nós queremos ver novamente soerguida, ocupando o seu espaço, ocupando a sua tradição, ocupando a sua tradição republicana e democrática. Por isso a OAB não pode ficar encéfala, tá? Entendo eu que deverá continuar como está até a posse da futura diretoria. Ok, então. Aí feitos os esclarecimentos do doutor Chobaldo, a gente agradece o esclarecimento feito pelo doutor Chobaldo Ferreira Costa, e a gente finaliza por aqui. É claro, nós vamos acompanhar de perto aí os próximos movimentos que vão surgir em torno da posse e tudo mais. E você, internauta do JC, vai estar sempre bem informado, porque você sabe. Portal JC, 24 horas com você.